Nesse vídeo, nós vamos aprender a trabalhar com a entrada de dados. Para isso, eu vou carregar aqui um programa que nós fizemos na semana passada, baseado no aprendizado da semana passada. Esse programa, ele calcula uma média. Então, para isso, nós definimos 3 variáveis: a variável nota 1, a variável nota 2 e a variável média. Para a variável nota 1, nós atribuímos o valor 8, para a nota 2, nós atribuímos o valor 8 também. E o cálculo da média, na linha 9, corresponde à soma da nota 1 mais a nota 2, dividido por 2. Observem que nós colocamos os parênteses, colocando a soma dentro dos parênteses, porque se nós deixarmos sem o parênteses, a prioridade da execução da expressão é executar primeiro a divisão e depois a soma, o que daria um resultado errado. Assim como na matemática. Quando nós quisermos mudar a prioridade das operações, nós trabalhamos com os parênteses. E a prioridade das operações é, primeiro, a multiplicação, depois a divisão, o mais e o menos. Então, sempre que nós tivermos dentro de uma expressão mais de um operador aritmético e nós quisermos mudar esta ordem, nós precisamos trabalhar com os parênteses, igual à matemática que vocês já estão habituados. Voltando então para a entrada de dados. Se nós compilarmos e executarmos esse código, nós teremos o resultado da média apresentado na tela. Ele calculou a soma entre as duas variáveis, nota 1 e nota 2, dividiu por 2 e nós temos o resultado da média. Qual é o problema deste programa? Se eu tiver uma turma com 30 alunos, para cada aluno que eu quiser calcular a média, eu preciso editar o programa. Por exemplo, o segundo aluno teve uma nota 7 e uma segunda nota 8. Para eu saber a média desse aluno, eu preciso alterar o programa. Eu vim aqui, troquei o 8 pelo 7, esse é o segundo aluno, e eu preciso de novo compilar e executar. E aí eu tenho a média desse novo aluno. Isso eu precisaria fazer para cada aluno diferente que eu quisesse calcular a média. Para melhorar a execução e a funcionalidade desse programa, é que nós trabalhamos com a entrada de dados. O que significa isso? Ao invés de deixar fixo dentro do programa os valores atribuídos às variáveis, nós vamos utilizar um comando de entrada que faz a solicitação para que o usuário digite o valor que ele quer trabalhar. Vou repetir, ao invés de deixarmos fixo uma atribuição dentro do código, o comando de entrada faz com que o usuário digite um valor e esse valor que o usuário digitou é que vai ser armazenado dentro da variável. Como é que nós trabalhamos com isso? Precisamos definir as variáveis que são necessárias para o cálculo. Então, nesse caso, nós precisamos da nota 1 e da nota 2, porque o cálculo da média nós sabemos. Então, a entrada de dados, ela vai ser feita para todas as variáveis para as quais nós não conhecemos os valores. A nota 1 e a nota 2, nós não conhecemos os valores. Nós queremos que para cada indivíduo diferente seja digitado um valor diferente. A média nós sabemos como calcular. Basta ter o valor da nota 1 mais o da nota 2 e dividir por 2. Então aqui, nessas duas linhas, ao invés de fazer a atribuição, nós faremos a entrada de dados. Como é que nós fizemos isso? Com o uso do comando scanf. O scanf é o comando de entrada. É aquele que vai fazer com que o programa solicite um valor que
que o usuário possa digitar para ser guardado dentro da variável. A sintaxe do comando é a palavra scanf, toda digitada em letra minúscula, abre parênteses, abre aspas. Aqui eu coloco o caractere de controle que corresponde ao tipo de dados. Então, lembram-se? Nós trabalhávamos com variável do tipo float, então o caractere de controle é %f. Se nós trabalhássemos com variáveis do tipo int, o caractere de controle é %d. Se nós trabalhássemos com variáveis do tipo double, o caractere de controle é %lf. Então aqui são variáveis do tipo float, %f. Depois das aspas, uma vírgula, um e comercial e o nome da variável onde o valor vai ser armazenado na memória. Está pronta a entrada de dados para a variável nota 1. Esse comando da linha 7 não é mais necessário porque a atribuição do valor vai ser feito através do comando scanf. Nós precisamos fazer a entrada de dados para a segunda variável. Então, vamos repetir, entre aspas, %f, depois das aspas, vírgula, o e comercial e o nome da variável que eu quero fazer, onde eu quero fazer o armazenamento das informações. A linha 8 não é mais necessária. Aqui eu vou colocar um quebra-linha para ficar melhor a exibição final. Alteramos o código, compilamos, sem erros, podemos executar o nosso programa. Por que ficou essa tela com o cursor piscando aqui no canto superior esquerdo? Esse cursor piscando aqui no canto superior esquerdo é o comando da linha 6 lá do nosso programa, que está aguardando que o usuário digite um valor. Então, eu vou colocar o valor da primeira nota. É isso que ele está aguardando. Ele está aguardando que eu digite um valor para ele poder guardar dentro da variável nota 1. Digitei o valor, lembrem-se que o tipo real é sempre o separador decimal, é o ponto. Então, 7.0, terminei a digitação do primeiro valor, Enter. De novo, o cursor ficou parado esperando. Esse cursor parado esperando é a execução da linha 7 do meu código. Ele está aguardando que eu digite um valor para ele armazenar dentro da variável nota 2. Digitei o segundo valor, pressionei a tecla Enter e aí sim ele foi lá para a linha 10, calculou a média, foi para a linha 12 e mostrou o valor da média. Aí está. Então, desta forma, nós tornamos o programa funcional, ou seja, ele resolve qualquer problema de cálculo de média entre duas notas. Não interessa qual é o valor, porque o valor será digitado no momento da execução. Faremos mais um teste. Agora, eu quero calcular a nota do segundo indivíduo. Então, para isso, basta executar. Eu não preciso mais alterar o código. O segundo indivíduo tem uma nota 8 e a segunda nota, a nota 2, é uma nota 9. Calculou a média do segundo indivíduo. O que nós podemos fazer para melhorar esse código é, da mesma forma que nós colocamos uma mensagem para mostrar a média, nós poderemos colocar uma mensagem para tornar mais fácil para o usuário operar esse programa. Então, antes de pedir a nota, nós colocamos um printf com uma mensagem: informe a primeira nota. Simplesmente uma mensagem na tela. Não é, nesse momento eu não tenho como usar o caractere de controle e usar a variável, no caso aqui, nota 1. Por quê?
porque a nota 1 ainda não tem valor, ele será lido na sequência. Lembre-se que a execução do programa é sempre de cima para baixo, então primeiro ele vai executar a linha 6 e depois ele vai executar a linha 7. E vamos repetir a mesma instrução, só que ao invés de a primeira nota, vamos solicitar a segunda nota. Alteramos o código, compilamos e agora executamos. Agora melhorou, porque o usuário ele sabe o que ele precisa fazer. Ao invés do cursor ficar piscando no canto superior esquerdo, agora aparece uma mensagem. Então a pessoa que está utilizando o programa sabe o que precisa ser feito. E nesse caso precisa ser digitado o valor da primeira nota. Agora ele está solicitando o valor da segunda nota. E aí nós vamos lá e vamos digitar o valor da segunda nota. E aí ele calculou a média, mostrou o valor da média e finalizou. Agora sim, o nosso programa está completo.